Meu irmão, minha irmã, você tem a intenção de estudar o livro do Apocalipse? Então é preciso aprender a desenvolver a mente de Cristo. Quando nós olhamos para o Apocalipse, Henry Clarence Tiance, um teólogo, ele disse: revelação é o ato de Deus pelo qual ele se mostra ou comunica a verdade à mente, pelo qual ele torna manifesta às suas criaturas aquilo que não pode ser conhecido de nenhuma outra maneira. Nós queremos conhecer o livro do Apocalipse, mas isso passa por uma mudança de nossa mentalidade. Muitos querem forjar o livro do Apocalipse ao seu entendimento, quando na verdade nós devemos ler o livro e mudar o nosso entendimento em conformidade com o livro. Deus nos concedeu o Evangelho. O Espírito Santo veio para nos ensinar a palavra de Deus. Ele veio para nos guiar em toda a verdade. Vamos abrir as nossas Bíblias e é bom que você me acompanhe lendo as Escrituras em João capítulo 16, e nós vamos observar aqui o papel do Espírito Santo a nosso favor. Em 16, no capítulo 13, nós lemos: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vô-lo anunciará as coisas que há de vir. Observa o papel do Espírito Santo. A função dele é nos guiar a toda a verdade. Como é que você lê a Bíblia? Quando você se depara com um texto nas Escrituras, você fica tentando mudar o texto ao seu entendimento, ou você busca entender o texto para moldar o seu entendimento à luz do texto? Se você notar em as parábolas de Jesus, em Mateus capítulo 13, a primeira parábola, ele diz que a boa terra é aquela que consegue ouvir e compreender aquilo que está ouvindo. Então é muito importante que quando você ouve a palavra de Deus, você ativamente esteja empenhado na compreensão desta palavra. Eu não consigo entender uma compreensão passiva, a daquele que apenas ouve e depois que sai daquele momento que ele terminou de ouvir, ele não pensa mais a respeito do assunto. Isso significa que a palavra entrou de um lado e saiu do outro. Mas aquele que ouve ativamente, ele captura para a palavra, faz como Maria, guarda a palavra no seu coração, esperando um outro evento para poder comparar aquela palavra com uma outra nas Escrituras. Então ele está sempre lendo e comparando um texto bíblico com outro texto bíblico. A Bíblia é a revelação da palavra de Deus. E o Apocalipse é a revelação de Deus dada por Jesus Cristo a nós. Você lembra que Jesus Cristo, falando acerca do retorno, ele disse aquela hora: nem eu sei e nem os anjos, só o Pai. Aparentemente, enquanto Jesus estava aqui na terra, tinha certas coisas acerca do que haveria de acontecer que o Pai havia negado ao seu conhecimento. Lembra que ele estava em forma de homem. Ele havia se esvaziado de Deus e assumido a forma humana. Então, certos eventos futuros, ele dependia do Pai lhe fazer conhecer. Depois que Jesus sobe aos céus e ele assenta à direita do Pai,
ele volta até João e diz: João, eu quero te revelar aquilo que o Pai me revelou. E aquilo que o Pai revelou a Jesus, e Jesus e vem a nosso conhecimento, está colocado no livro do Apocalipse. É por isso que Jesus disse aos discípulos: quando, pois, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, quando nós nos debruçamos no livro do Apocalipse, nós estamos entendendo ou buscando entender as coisas que ainda hão de acontecer. E aqui está, nós temos que fazer entender qual é o propósito de Deus na sua criação para entendermos o livro do Apocalipse. Eu convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo em Efésios, o capítulo 1, o versículo de número 10. Diz assim, começando no verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós. O que ele derramou sobre nós? Está no verso anterior. A riqueza da sua graça. Deus derramou sobre nós a riqueza da sua graça. Se você comparar esse texto com o Apocalipse, aliás, com Romanos, no capítulo 5 diz que Deus derramou seu amor pelo Espírito Santo. E se você olhar para Atos, no capítulo 2, a Bíblia diz que Deus derramou o Espírito Santo. Então parece que o Espírito Santo é um pacote completo. É uma pessoa e uma revelação dentro da pessoa. Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Ele derramou o amor de Deus por meio do Espírito Santo. E aqui nós vemos que ele nos deu a riqueza da sua graça, que é o Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. E o papel do Espírito Santo é nos revelar essa boa graça. Boa noite, Agenor. Então veja aqui, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Qual é o ministério da vontade de Deus? Qual é o mistério da vontade de Deus? Desvendando o mistério da sua vontade. Alguém sabe dizer, com base em Efésios, qual é o mistério da vontade de Deus? Dou-lhe uma. Qual é o mistério da vontade de Deus? Dou-lhe duas. Qual é o mistério da vontade de Deus? Dou-lhe três. Você não respondeu, vou responder de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 10. De fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Deixe-me colocar isso para você do seguinte modo. Nós temos algumas sobreposições de histórias. Nós temos as histórias dos anjos. E sabemos que Satanás se rebelou contra Deus. Nós temos a história dos homens. E nós sabemos que Adão se rebelou contra Deus. Nós temos a história de Israel. Israel. E nós sabemos que Israel se rebelou contra Deus. E nós temos a história da igreja.
E nós sabemos que uma parte da igreja se rebelou contra Deus. A igreja de Laodiceia colocou o Senhor para o lado de fora. Aqui tem a história dos anjos, aqui tem a história dos homens, aqui tem a história de Israel e aqui tem a história da igreja. A Bíblia diz que vai chegar uma hora que todas estas histórias vão se encontrar em Jesus Cristo. Todas estas histórias vão convergir em Cristo Jesus. Então, quando nós lemos o Novo Testamento, a Bíblia, nós encontramos diferentes histórias. Mas aqui aos Efésios diz que ele fará convergir em Jesus, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as dos céus quanto as da terra. Tudo vai convergir em Jesus Cristo. Então, a parte da história que nós não entendemos, vai chegar um determinado momento que essa história vai fazer essa convergência. O que o cristão precisa aprender é como exercitar, por meio da mente, o que lhe foi dado gratuitamente por Deus para compreender a palavra de Deus, em especial as profecias, mesmo o livro do Apocalipse. Há uma frase, eu estou me lembrando agora, que minha mãe dizia a meu respeito quando eu era pequeno. Quando eu fazia alguma coisa que ela não concordava, que ela via que estava errado, ela dizia assim para mim: eu conheço o teu coração e sei que a tua atitude não está de acordo com o teu coração. Então vamos tentar entender a mente e o coração. Tem muita gente que diz assim, que as palavras de Deus são espírito e vida. E elas entendem que o Espírito Santo revela para elas, em leituras aleatórias, sem uma leitura consistente, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E na mente delas, se elas lerem a Bíblia com sua mente, elas estão matando a letra. E é verdade. Se a leitura for da mente para o coração, a mente é carnal e ela vai torcer a palavra de Deus e o coração não vai capturar. Então, como é que nós lemos a palavra de Deus? Nós lemos com o coração, e a Bíblia diz que há um processo que acontece na nossa mente da renovação da mente. Quando nós lemos Ezequiel capítulo 36, o Senhor diz: aspergirei água sobre vós, e vocês se converterão de suas iniquidades. Ou seja, quando a palavra de Deus entra na nossa mente, ela muda a nossa forma de pensar, porque os nossos pensamentos são mais baixos do que os de Deus são mais altos do que os nossos. Então, há uma necessidade de mudança. O cristão é plenamente apto para aprender a palavra de Deus, desde que ele o faça pela instrumentalidade dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a mente de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala, nós temos a mente de Cristo, ele não está falando que a nossa mente é uma mente sobrenatural, ou que na nossa conversão, a nossa mente foi transformada de tal maneira que nós começamos a captar todas as coisas espirituais. Não. O Senhor nos deu o Espírito Santo.
Ele nos guia a toda a verdade. Então, quando diz que nós temos a mente de Cristo, é a mesma coisa de dizer: eu tenho o Espírito Santo, que quando eu leio a Bíblia, ele me guia nesta leitura, fazendo-me compreender a vontade de Deus para comigo. Então, eu estou lendo do meu coração para a minha mente. Esta é a necessidade que nós temos. A pergunta que temos de fazer é: como nós exercitamos a mente de Cristo? Como nós exercitamos a mente de Cristo? Primeiro, vamos examinar Provérbios, capítulo 4, o versículo de número 5. Provérbios, capítulo 4, o versículo de número 5. Diz assim: adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Não te esqueças das palavras da minha boca, nem dela te apartes. Então, nós temos que fazer uso da inteligência espiritual. Nós temos que adquirir a sabedoria e o entendimento. E como nós fazemos isto? Veja bem, quando você vai na escola, em qualquer nível escolar, primeira série, segunda série, terceira, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, o que você faz quando você está no banco de escola? Você está adquirindo conhecimento. Você está se colocando diante de um conhecimento que você nunca tinha visto antes. Um professor está sendo mediador daquele conhecimento e você está adquirindo habilidade em cima do conhecimento natural. Da mesma maneira, quando você se debruça na palavra de Deus, você está buscando, através do que a palavra diz, adquirir sabedoria e entendimento. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a sua prudência. Então, para eu aprender da palavra de Deus, eu tenho que estar debaixo do temor de Deus. Por quê? Porque, entenda, se eu estou estudando a palavra e ela está moldando o meu comportamento, então é eu que me curvo a palavra e não ela se curva diante de mim. Mateus, capítulo 16, o versículo de número 23. É muito importante que você acompanhe na sua Bíblia os mesmos versos que eu estou lendo. Mateus, capítulo 23, 16, verso 23. Olha o que Jesus disse para Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas nas coisas de Deus, e sim na dos homens. Entenda, quando a Bíblia diz a letra mata e o espírito vivifica, a diferença não é que você parou de pensar, parou de buscar o entendimento da Bíblia. É que você está comparando um texto bíblico com outro texto bíblico para que ele lance luz no seu entendimento. Então você está cogitando as coisas de Deus. Você está se perguntando como as coisas de Deus funcionam. Isso significa que o fundamento da nossa leitura é a palavra de Deus. A fé não é um salto no escuro. A fé é um conhecimento a priori. É um conhecimento que você adquire quando você mergulha o seu entendimento na palavra de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo de número 20, nós vamos ler o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 Coríntios 1, 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba?
Onde está o inquiridor desse século? Porventura, Deus não tornou louca a sabedoria do mundo? Se há uma sabedoria do mundo, há uma sabedoria de Deus. A Bíblia nos convida a deixarmos a sabedoria do mundo e buscarmos a sabedoria de Deus. Vamos agora para Tiago, capítulo 3, versículo de número 15. Tiago, capítulo 3, versículo 15. Diz assim, Tiago 3,15. Antes, a sabedoria que desce lá do alto, vamos pegar o 14. Se pelo contrário, tendes o vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. É uma sabedoria terrena, é uma sabedoria animal e é uma sabedoria demoníaca. Deixe-me trazer a você o entendimento do que está aqui. Primeiro, essa sabedoria é uma sabedoria terrena. O que é uma sabedoria terrena? É aquela adquirida entre os homens. Quando você senta no banco da escola e o professor está ali ensinando alguma coisa, você está diante de uma sabedoria terrena. Quando você está diante da sabedoria terrena, por exemplo, como é que eu vou construir uma casa? Você adquire a sabedoria para fazer a fundação, levantar as paredes e colocar o telhado. Você tem a sabedoria terrena para construir uma casa. Agora, você tem que ter uma sabedoria animal. Como que nós temos uma sabedoria animal? Quando você vai construir uma casa, uma das coisas que o construtor faz, principalmente o arquiteto, é saber como as pessoas que vão morar dentro dessa casa vão se utilizar dos aposentos da casa. Então ele está pegando uma sabedoria terrena, como construir uma casa, e uma sabedoria animal, como que os seres humanos se relacionam dentro de uma casa. Só que aí, como eles não buscaram a sabedoria divina, eles vão precisar de um terceiro tipo de sabedoria, a sabedoria diabólica. O que é a sabedoria diabólica? Se você vai construir uma casa com pessoas que vão habitar dentro dessa casa e cria-se um impasse entre as pessoas e elas não chegam em um acordo, você vai precisar de um poder maior que o poder dessas pessoas. Ao invés de buscar a sabedoria de Deus de como resolver o conflito, acaba buscando a sabedoria diabólica para impor pela força a decisão que vai ser tomada pelo mais forte. Isto, nós estamos escalando a sabedoria. As sabedorias, elas começaram pela sabedoria terrena, animal, depois se tornou em uma sabedoria diabólica. Esta é a sabedoria desse mundo. Mas a sabedoria de Deus, ela vem do alto. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Verso 17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Essa é a sabedoria de Deus. Então, com isso, nós temos como definir o que é fé. Fé é o assentimento intelectual da verdade, sustentado pelo império da vontade. Quem deu essa definição foi Santo Agostinho. Fé é o assentimento mental da verdade, intelectual da verdade, sustentado pelo império da vontade. Olha o que é a sabedoria. Ela é pura, vontade, pacífica, vontade, tratável, vontade, plena de misericórdia, vontade, de bons frutos, vontade, imparcial, império da verdade. Aliás,
De novo, pacífica, verdade. Indulgente, verdade. Tratável, verdade. Plena de misericórdia, verdade. De bons frutos, verdade. Imparcial, vontade. E sem fingimento, vontade. Então a fé, ela é desenvolvida a partir da Bíblia. Ela é um dom de Deus e ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E sempre que nós associamos a fé ao ouvir, nós temos necessariamente que dar objeto àquilo que produz fé, a palavra de Cristo. Ouvir a palavra de Cristo injeta em nós a fé. Então, quando ouvimos a palavra de Cristo, sempre temos que nos voltar para Mateus capítulo 15 e Mateus capítulo 13. A boa terra ouve a palavra e a compreende. Então a fé, ela vem pela compreensão. A fé é quando o coração e a mente se unem em um único entendimento. O coração tem certeza e a mente tem convicção. Quando os dois se conectam, a fé surge. A verdade pela verdade. Paulo, em 2 aos Coríntios, no capítulo 13, ele nos dá uma observação, faz uma observação importante. Ele diz assim, 13:8, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Entenda, a palavra de Deus que está diante de nós é a verdade. Nós queremos estudar o livro do Apocalipse, que é a verdade. Então, é a verdade que nos instrui, e não nós que impomos o nosso entendimento à verdade. Por isso, nós temos que fazermos um estudo comparativo da Bíblia. Por quê? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos ver. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos baseado na verdade. Quando nós andamos com Deus, nós andamos baseado na verdade. Então, a verdade precisa ser a base do nosso entendimento. O conhecimento espiritual exige constância. 2 Pedro 3,16. Diz assim, Pedro fazendo um comentário, vamos começar no verso 15, diz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o vosso amado Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam as demais escrituras para a destruição deles. Ou seja, se você ler a Bíblia de maneira casual, não comprometido em buscar a verdade, não comprometido em mudar a sua forma de pensar, mas querendo impor a verdade à sua própria visão de mundo, há uma grande probabilidade de você se tornar instável, deturpando a verdade e agindo como ignorante nela. Tanto assim, quando nós estudamos a Bíblia, a melhor maneira de fazer é comparar um texto bíblico com outro texto bíblico para ele lançar luz ao nosso entendimento. 2 Pedro 1,19. Temos assim também mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la,
como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Quem quer estudar as profecias, em especial o livro do Apocalipse, ele tem que entender que a palavra profética, ela vai iluminando vagarosamente até que você consiga compreender tudo com exatidão. Então você precisa ter paciência para entender a palavra de Deus. Um texto isolado não sustenta a fé, porquanto cada texto nas Escrituras em particular está intrinsecamente articulado com todos os demais textos em seu conjunto, razão porque não se pode averiguar a verdade em um texto isolado, com base na mesma verdade. Vamos de novo. Articulado com todos os demais textos em seu conjunto, razão porque se pode averiguar a verdade em um texto com base na mesma verdade que está no outro texto na Bíblia. Ou seja, nós somos chamados a estudarmos a Bíblia comparando um texto com outro texto, uma verdade com outra verdade. É por isso que quando eu estou ministrando a palavra de Deus, eu vou citando um texto após o outro. Muitos que não estão habituados a estudar a palavra mediante comparação de textos bíblicos, pode se sentir em um dado momento perdido. Por quê? Porque ele tende a ler um texto, tomar aquilo como verdade, ignorar todos os demais, quando ele tem que comparar 2, 3, 4, 5 textos bíblicos, ele rapidamente perde o seu tino. E nós temos que buscar compreender ou adquirir o conhecimento espiritual. Vamos ler o Salmo 62, verso 11. Eu acho o Salmo 62, verso 11, extremamente revelador para quem estuda, busca o conhecimento da Bíblia. Salmo 62, 11. Olha o que está escrito. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como que Deus pode falar uma vez e você ouvir 2 vezes? De novo. Como que Deus pode falar uma vez e você ouvir 2 vezes? Você sabe dizer? Dou-lhe uma. Como Deus pode falar uma vez e você ouvir 2 vezes? Dou-lhe 2. Como você pode falar uma vez, Deus falar uma vez e você ouvir 2 vezes? Dou-lhe 3. Se você não respondeu, vou lhe responder. Deus fala uma vez e você ouve naturalmente o que é dito. A segunda audição é a audição espiritual. Primeiro você ouve com o seu ouvido natural, depois você ouve com o seu ouvido espiritual. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estou falando aqui, você está me ouvindo. Você pode ouvir e esquecer, nunca mais se lembrar do que eu disse. Mas se você tem ouvido espiritual, você ouve o que eu estou dizendo e depois você sai daqui se perguntando: por que ele usou aquele versículo? Por que ele comparou o versículo A com o versículo B? Por que ele está dizendo que eu tenho que desenvolver a mente de Cristo? Quando alguém começa a se fazer perguntas acerca do que está ouvindo, ele está abrindo a chave do seu entendimento. Então nós temos que aprender a ouvir 2 vezes. Ouvir naturalmente, ouvir espiritualmente. É preciso ajustar a mente à palavra de Deus. O Espírito diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, ouça com o seu ouvido natural, mas também ouça com o seu ouvido espiritual. Vamos ver
isso na prática em 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, vamos ouvir isto na prática. Diz assim: Samuel, certo dia, estava deitado no lugar acostumado, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, o Senhor chamou o menino. Olha só, o Senhor está chamando Samuel. Samuel, Samuel. Ele, eis-me aqui. Ele ouviu com o ouvido natural. Samuel, Samuel, eis-me aqui. Ele correu até Eli e disse: eis-me aqui. Ele disse: eu não te chamei. Volta a dormir. Ele ouviu com o ouvido natural. De novo, Samuel. Ele se levantou e foi a Eli: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Ele disse: eu não te chamei. Volta a dormir. Samuel ouviu com o ouvido natural. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli. Novamente ele está ouvindo com o ouvido natural. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava Samuel. Veja só, um sacerdote experiente como Eli, só na terceira vez entendeu que precisava de audição espiritual para ouvir aquela voz. Aí ele disse a Samuel: vai e deita. Se alguém te chamar, dirá: Senhor, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Ele foi e deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como da outras vezes: Samuel, Samuel. Agora Samuel ouviu com o ouvido espiritual e ele responde: fala Senhor, porque o teu servo ouve. Ou seja, se você não aprender a ouvir a partir do coração a palavra de Deus, que entra pelo seu ouvido natural, processa no seu coração e volta para o seu ouvido espiritual, você não vai entender as profecias. Você não vai entender a Bíblia e a palavra profética em especial. Então a pergunta é: como que a palavra interage conosco? Primeiro, a exposição da palavra organiza a mente. Entenda, quando você está estudando a Bíblia, você precisa organizar a sua mente para entender a palavra. Você está ouvindo do ponto de vista natural, tentando fazer sentido. Agora, quando a palavra muda o seu caráter, muda a sua atitude, você tem uma experimentação com a palavra, você ouviu com o espírito. A mente ajustada molda o caráter. Então, para ouvirmos a palavra de Deus, primeiro nós temos que ouvir do ponto de vista natural, mudar o nosso entendimento, a nossa atitude, o nosso comportamento, para ouvirmos do ponto de vista espiritual. Desafios derivados da leitura bíblica, da Bíblia. Quando o cristão se deixa submeter a esse processo de ajustamento para ouvir ao Senhor, a sua mente é renovada à luz da revelação divina. E os conceitos divinos passam a prevalecer sobre suas indagações, respondendo suas indagações. Em seguida, o seu caráter se amolda à revelação que é recebida. Muito da dificuldade de entender a Bíblia, e principalmente o texto profético, não decorre da falta de compreensão, mas da relutância em colocar em prática a mudança de atitude em relação à palavra de Deus, aos homens e à vida em geral. Por colocar obstáculos à mudança, não querendo reconhecer sua necessidade de moldar-se na vontade de Deus, a pessoa que traz consigo essa relutância prefere declarar que o livro do Apocalipse é um livro complicado. E aí ele não entende o livro do Apocalipse.
porque ele quer ler com conhecimento natural. Ele não molda a sua mente, não prepara a sua mente para esse tipo de leitura. Se você voltar nos vídeos que eu tenho publicado, nós estamos no terceiro módulo do Apocalipse. O primeiro, eu fiz 3 exposições de 40 minutos. O segundo, eu fiz 3 exposições de 40 minutos. O terceiro, eu já estou na terceira exposição de 40 minutos. Então, para nós entendermos a palavra, nós temos que fazer um mergulho nela para ter uma mudança em nossa mentalidade. Vendo em perspectiva, nós temos que mudar o nosso caráter. Nós fomos feitos aceitáveis diante de Deus, em Cristo Jesus, e nós temos que desfrutar da presença de Deus. Ou seja, temos que ser felizes. Nós temos que vigiar e temos que nos purificar. Nós temos que vigiar o nosso coração e nos purificar, sendo provado por Deus, para desenvolvermos comunhão com Deus e obediência à palavra de Deus. Deste modo, o Senhor pode nos apacentar. E cada módulo, eu faço a oração de Paulo, a minha oração. Rogo-vos, irmãos, pois, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes, e que este meu ministério seja aceitável aos santos, a fim de que eu, pela vontade de Deus, chegue até vós com alegria, e possa entre vós recobrar forças, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. E assim, eu vou terminando, eu acho que esse é o quarto módulo, esse é o quarto vídeo do terceiro módulo. Eu vou terminando para que eu possa salvar esse vídeo e subir na plataforma. Curta esse vídeo, se ele fez sentido para você. Salve, para você rever aquilo que eu estou lhe falando. Siga-me, para que possamos crescer juntos na vontade, na graça e no conhecimento do nosso Deus. Compartilhe, para que outro também possa vir compreender o livro do Apocalipse. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir e até a próxima.